Livro dos Mártires, de John Foxe, capítulo 9, Um pastor paroquial fiel. A história do Dr. Rowland Taylor de Hadley. A cidade de Hadley foi uma das primeiras a receber a palavra de Deus na Inglaterra. Ali, o Evangelho de Cristo fez um sucesso tão grande e cresceu tão forte que muitos cristãos daquela paróquia, tanto homens quanto mulheres, se tornaram muito versados nas Santas Escrituras. Muitos deles haviam lido a Bíblia inteira várias vezes e sabiam recitar de cor inúmeras passagens das epístolas de São Paulo e com grande competência e prontidão citavam frases apropriadas sobre qualquer assunto controverso. As crianças e os serviçais também eram criados e treinados com tal diligência no caminho certo da palavra de Deus, que toda a cidade mais parecia uma universidade de gente ilustrada do que um povoado de tecelões ou trabalhadores. Mas o que é mais digno de louvor é que eram, na sua maioria, fiéis seguidores da palavra de Deus em seu estilo de vida. Nessa cidade estava o Dr. Rowland Taylor, o qual, desde o dia em que assumiu seu benefício eclesiástico, não procedeu como geralmente fazem os beneficiados, alugando o benefício a um rendeiro para que se encarregue de recolher os lucros, instalando um padre ignorante e inculto para servir como cura de almas, de modo que eles tenham a lã sem nada se preocupar com a alimentação do rebanho. Pelo contrário, ele abandonou o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, com quem coabitava antes e estabeleceu sua residência na paróquia de Hadley. Entre a gente confiada a seus cuidados. Ali, qual bom pastor, morando com suas ovelhas, entregou-se totalmente ao estudo das Santas Escrituras. O amor de Cristo operou nele de tal forma que não passava nenhum domingo, nem dia santo, nem outra ocasião em que ele pudesse reunir os fiéis sem que ele lhes pregasse a palavra de Deus, a doutrina da santa salvação. E não apenas a sua palavra servia-lhes de pregação, mas também toda a sua vida e as suas conversas eram exemplos de sincera vida cristã e verdadeira santidade. Despojado de qualquer orgulho, era humilde e manso como uma criança, de modo que ninguém era tão pobre que a ele não recorresse sem medo como quem recorresse a seu pai. Tampouco era a sua humildade infantil ou tímida. Pelo contrário, conforme o exigisse a ocasião, a hora e o lugar, era duro em suas censuras contra os malfeitores. Ninguém era tão rico que ele não lhe denunciasse claramente o erro, com repreensões sérias e graves como convém a um bom pastor e cura de almas. Era um homem muito suave, destituído de qualquer rancor, ressentimento ou má vontade, sempre disposto a fazer o bem em benefício de todos, a perdoar prontamente a seus inimigos, sem nunca querer praticar o mal contra ninguém. Para os pobres, que eram cegos, coxos, doentes, entrevados e os que tinham muitos filhos, ele era um pai, um zeloso protetor, um diligente provedor. Tanto isso é verdade que ele motivou os seus paroquianos a fazer uma provisão geral para os pobres. E ele mesmo, além de sempre lhes oferecer alívio em sua casa, contribuía com uma porção anual razoável para a caixa de esmolas da comunidade. Sua esposa também era matrona sóbria, discreta e honesta, e seus filhos eram bem alimentados e criados no temor de Deus e com boa educação. Ele era o bom sal da terra, pungindo com gosto os hábitos corruptos dos maus. Era uma luz na casa de Deus, acesa sobre um candeeiro, para que todos os bons pudessem imitá-lo e segui-lo. Assim, continuou esse bom pastor no meio do seu rebanho, liderando e conduzindo as ovelhas por meio do deserto deste mundo perverso durante todos os dias do reinado do inocentíssimo e santo rei Eduardo VI, de abençoada memória. Mas quando a Deus aprouve levar o rei Eduardo deste vale de miséria para seu abençoadíssimo descanso, a fim de viver com Cristo e reinar em
eterno gozo e felicidade, os papistas violentamente subverteram a verdadeira doutrina do Evangelho e perseguiram com fogo e espada a todos que não concordavam em acatar novamente o bispo de Roma como cabeça suprema da Igreja Universal, aceitando todos os erros, superstições e idolatrias que antes haviam sido desaprovados e com justiça condenados pela palavra de Deus. Na fase inicial dessa fúria do anticristo, um certo cavalheiro muito mesquinho chamado Foster conspirou com um fulano chamado John Clarke para introduzir o Papa e sua idolatria na igreja de Hadley. Até então, o Dr. Taylor havia mantido em sua comunidade o piedoso serviço religioso e a forma do rei Eduardo, e com a máxima fidelidade e zelo pregava contra a corrupção papista que havia infectado todo o território ao seu redor. Assim, os mencionados Foster e Clarke contrataram um certo John Evert, vigário de Oldham, idólatra romano, para que viesse a Hadley e ali começasse novamente a celebração da missa papista. Com essa finalidade foi construído a toque de caixa o altar com a intenção de reintroduzir a sua missa na segunda-feira da Semana Santa. Mas esse expediente não surtiu efeito, uma vez que no meio da noite o altar foi derrubado, razão pelo qual eles o ergueram pela uma segunda vez e montaram guarda com toda diligência para evitar que alguém o derrubasse. No dia seguinte vieram Foster e John Clarke, trazendo com eles o sacrificante papista que veio com todos os seus apetrechos e paramentos para encenar o seu suntuoso cortejo sob a guarda de 2 e de seus homens armados com espadas e escudos para evitar que alguém os perturbasse durante o seu sacrifício da missa. Quando o Dr. Taylor, que segundo seu costume estava debruçado sobre seus livros estudando a palavra de Deus, ouviu o toque dos sinos, levantou-se e foi para a igreja imaginando que era a hora de realizar algum sacrifício pastoral. Ao chegar à igreja, deparou-se com as portas fechadas e trancadas, com exceção da porta da sacristia, que estava apenas fechada com um trinco. Por ali entrou e, na sacristia, viu um sacrificante papista em seus paramentos, com uma enorme tonsura recém-raspada, pronto para iniciar o seu sacrifício papista, tendo ao redor espadas desembainhadas e escudos para evitar que alguém se aproximasse e o perturbasse. Disse então o Dr. Taylor: quem lhe deu essa coragem de entrar nesta igreja de Cristo e profaná-la e conspurcá-la com essa abominável idolatria? Ao ouvir essas palavras, Foster teve um sobressalto e com semblante irado e furioso respondeu ao Dr. Taylor: seu traidor, que faz aqui, obstruindo e perturbando as ordens da rainha? Retrucou o Dr. Taylor: não sou traidor, sou o pastor que Deus, meu Senhor Jesus, designou para alimentar este rebanho. Por isso, tenho autoridade para estar aqui. E eu lhe ordeno, em nome de Deus, deixe este lugar e não pense que vai aqui envenenar o rebanho de Cristo. Disse então Foster: você, seu herege traidor, você quer criar confusão e resistir com violência às ordens da rainha? Respondeu-lhe Taylor: não, estou causando confusão nenhuma. São vocês, papistas, que criam confusão e tumulto. Eu apenas resisto com a palavra de Deus contra suas idolatrias papistas, que são contrárias à palavra de Deus, à honra da rainha e tendem para a total subversão deste reino da Inglaterra. A essa altura, Foster, com seus homens armados, apanhou o Dr. Taylor e o conduziu à força para fora da igreja. E o prelado papista deu andamento à sua idolatria romana. A esposa do Dr. Taylor, que entrara no recinto, seguindo o marido, ao vê-lo violentamente atirado para fora da sua igreja, ajoelhou-se, ergueu as mãos e disse em voz alta: eu vos imploro, ó Deus, justo juiz, para vingar este insulto que o idólatra papista está cometendo contra o sangue de Cristo. Em seguida, ela também foi atirada para fora e as portas foram trancadas, pois eles temiam que o povo estraçalhasse o seu sacrificante. Assim, leitor, você pode perceber como, sem o consentimento do povo, a missa papista foi novamente instaurada, com um aparato de guerra em meio a espadas e escudos, violência e tirania.
2 ou 3 dias depois, com toda a pressa possível, Foster e Clark apresentaram uma queixa contra o Dr. Taylor por meio de uma carta endereçada a Stephen Gardiner, bispo de Winchester e chanceler da Inglaterra. Ao tomar conhecimento desses fatos, o bispo enviou a carta ao Dr. Taylor ordenando-lhe para comparecer à presença dele dentro de um certo prazo. Quando os amigos do Dr. Taylor souberam disso, sentiram e lamentaram muitíssimo. Antevendo o desfecho que o caso teria, foram procurá-lo e insistiram muito para que ele fugisse. Disse-lhes ele então: queridos amigos, de todo o coração lhe agradeço pelo carinho que tem por mim, mas embora eu saiba que não se pode esperar nem justiça, nem verdade das mãos dos meus adversários, mas sim prisão e morte cruel, todavia, eu sei que a minha causa é muito boa e justa e que a verdade do meu lado é tão forte que eu, com a graça de Deus, comparecerei à presença deles e na cara deles resistirei aos seus falsos procedimentos. Disseram-lhe então seus amigos: Senhor doutor, não achamos que essa seja a melhor coisa. O Senhor já cumpriu seu dever na medida suficiente e Deus deu testemunho à verdade com seus piedosos sermões e também opondo resistência em vigário de Oldham e seus companheiros que aqui vieram para trazer de volta a missa papista. E visto que Cristo, nosso Salvador, quer e ordena que nós, quando somos perseguidos numa cidade, fujamos para outra, achamos que desta vez o melhor para o Senhor é fugir e preservar-se para outra ocasião, quando a igreja muito precisará de mestres tão diligentes e tão piedosos pastores. Bem, disse o Dr. Taylor, o que querem que eu faça? Já estou velho e já vivi demais. Não quero que os dias terríveis e mais perversos do presente. Não quero os dias terríveis e perversos do presente. Fujam vocês, sigam os ditames de sua consciência. Eu estou totalmente decidido, com a graça de Deus, a ir ter com o bispo e dizer-lhe na cara que ele procede mal. Deus no futuro fará surgir no seio do seu povo novos mestres que com maior diligência e sucesso do que tive hão de lhes ensinar. Pois Deus não abandonará a sua igreja, embora no presente Ele nos esteja testando e corrigindo. Quanto a mim, perante Deus eu creio que jamais serei capaz de servi-lo tão bem como agora. Jamais terei um chamado tão glorioso como tendo agora. Jamais Deus me oferecerá misericórdia tão grande como neste momento. Por isso, eu lhes imploro a vocês e a todos os outros amigos meus: orem por mim. E eu não duvido de que Deus me dará a força e o seu Espírito Santo. Ao vê-lo tão firme e perfeitamente determinado a apresentar-se ao bispo, eles, com lágrima nos olhos, o recomendaram a Deus. O Dr. Taylor, acompanhado por um de seus servos chamado John Hull, iniciou sua jornada para Londres. Ao longo do caminho, John Hull muito se esforçou tentando persuadi-lo com seus conselhos a fugir e não apresentar-se ao bispo. Ofereceu-se para acompanhá-lo e servi-lo, enfrentando todos os perigos, pondo em risco a própria vida por ele e com ele. Mas de forma alguma o Dr. Taylor consentiu. Aleluia! Pelo contrário, respondeu: John, devo ceder a este seu conselho e convicção mundana e deixar o meu rebanho neste perigo? Lembre-se de Cristo, o bom pastor, que não apenas alimentou seu rebanho, mas também morreu por ele. Aleluia! A ele é que eu devo seguir e com a graça de Deus é o que farei. Logo em seguida apresentou-se ao bispo de Winchester, Stephen Gardiner, que era então chanceler da Inglaterra. Ao vê-lo, Gardiner insultou-o como de costume, chamando de velhaco, traidor, herege e acrescentando outros insultos grosseiros. Depois de ouvir tudo pacientemente em silêncio, o Dr. Taylor por fim disse: Meu senhor, não sou nem traidor nem herege, mas sim um súdito leal e um cristão fiel, e vim até aqui conforme as suas ordens, para saber por que razão Vossa Excelência mandou me chamar. Disse então o bispo: Então você veio, seu vilão. Como ousa olhar-me no rosto sem sentir vergonha? Sabe quem eu sou? Sei, respondeu o Dr. Taylor. Sei quem é a Sua Excelência. É o Dr. Stephen Gardiner, bispo de Winchester e chanceler da Inglaterra. E contudo,
é um homem mortal, suponho eu. Mas se eu devo temer seu semblante solene, por que o Senhor não teme a Deus, o Senhor de todos nós? Que vergonha! Como ousa Sua Excelência olhar para o rosto de qualquer cristão, sabendo que o Senhor abandonou a verdade, negou a Cristo, nosso Salvador, e a Sua palavra, e procedeu contra o seu próprio juramento e declaração escrita? Com que semblante, Excelência, comparecerá perante o tribunal do juízo de Cristo e prestará contas de seu juramento primeiro ao rei Henrique VIII, de famosa memória, e depois a seu filho, rei Eduardo VI? Aleluia! Respondeu o bispo. Histórias. Aquilo foi juramento de Herodes. Foi ilegítimo e, portanto, merecia ser quebrado. Fiz bem em quebrá-lo e agradeço a Deus por estar novamente de volta ao seio da Igreja Católica Romana. Gostaria que você também voltasse. Respondeu-lhe Dr. Taylor. Devo eu deixar a Igreja de Cristo assentada sobre a verdadeira fundação dos apóstolos e profetas para aprovar aquelas mentiras, erros e superstições e idolatrias que o Papa e seu séquito atualmente aprovam de modo tão blasfemo? Não, que Deus não permita que o Papa e os seus retornem para Cristo, nosso Salvador, e para a sua palavra, que ele expulse da igreja as abomináveis idolatrias que mantém, e então os cristãos voltarão para ele. Vossa Excelência escreveu a verdade sobre ele e contra ele prestou um juramento. Já expliquei, disse o bispo de Winchester. Foi o juramento de Herodes, ilegítimo, portanto, deveria ser quebrado e não mantido, e nosso santo padre, o Papa, me desobrigou dele. Disse então o Dr. Taylor. Mas o Senhor não será desobrigado perante Cristo, que sem dúvida o exigirá de Vossa Excelência. Homem algum pode desobrigar-se de obedecer a ele, nem o Papa, nem ninguém dos dele. Vejo, disse o bispo, que você é um velhaco e arrogante e um verdadeiro tolo. Excelência, disse Taylor, pare de me insultar, o que não é decoroso para alguém com a sua autoridade. Sou um cristão e o senhor sabe que quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Disse então o bispo, você se opôs às ordens da Santa Rainha e não quis permitir que o vigário de Adlham, um padre muito virtuoso e devoto, dissesse missa em Hadley. Respondeu o Dr. Taylor. Excelência, eu sou o vigário de Hadley e é contra todo o direito, consciência e todas as leis da entrada de qualquer pessoa em meu domínio que queira infectar o rebanho que me foi confiado com o veneno da missa idólatra dos papistas. Ao ouvir essas palavras, o bispo ficou muito furioso e disse, você é realmente um herege blasfêmio? Você fala contra o bendito sacramento e se pronuncia contra a Santa Missa, que é oferecida como um sacrifício pelos vivos e pelos mortos. Respondeu o Dr. Taylor, não, eu não blasfemo contra o sacramento que Cristo instituiu. De fato, eu o respeito como todo cristão o faz por respeito e confesso que Cristo ordenou a Santa Comunhão em memória de sua paixão e morte. Cristo entregou-se para morrer sobre a cruz para a nossa redenção. Seu corpo então oferecido foi o sacrifício propiciatório pleno, perfeito e suficiente para a salvação de todos os que creem nele. Esse sacrifício Cristo, nosso Salvador, ofereceu a sua própria pessoa uma vez por todas e nenhum sacerdote pode oferecê-lo outra vez. E não precisamos mais de outro sacrifício propiciatório. Então, o bispo chamou os subalternos e disse, retirem esse sujeito daqui e levem-o para o tribunal do rei. Digam ao carcereiro para vigiá-lo com rigor. Então, caindo de joelhos e erguendo as mãos, disse o Dr. Taylor, Santo Deus, eu vos agradeço. Da tirania do bispo de Roma e de todos os seus detestáveis erros, idolatrias e abominações, livrai-nos, bom Senhor, e que Deus seja louvado pelo bom rei Eduardo. O Dr. Taylor permaneceu preso por quase 2 anos. Passava todo o tempo em oração, lendo as Santas Escrituras, escrevendo, pregando e exortando os presos e os que o visitavam ao arrependimento e à emenda de suas vidas. No dia 22 de janeiro de 1555, o Dr. Taylor e Mestre Bradford e o Mestre Saunders foram novamente chamados à presença do bispo de Winchester e dos bispos de Norwich, Londres e Salisbury e Durham. Foram de novo acusados de heresia e cisma.
Consequentemente, exigiu-se deles uma resposta precisa. Ou eles se submetiam ao bispo de Roma, renunciando a seus erros, ou então, de acordo com as leis, os bispos encaminhariam o processo de sua condenação. Quando o Dr. Taylor e seus colegas ouviram isso, responderam com firmeza e coragem que eles não se afastariam da verdade que haviam pregado nos dias do rei Eduardo e não se submeteriam ao anticristo romano, mas agradeciam a Deus que por sua grande misericórdia os chamava para que fossem dignos de sofrer pela sua palavra e pela verdade. Aleluia! Ao vê-los tão arrojados, firmes e fixos na verdade, de modo inabalável, os bispos leram-lhes a sua sentença e morte. O Dr. Taylor foi conduzido à prisão denominada Clink. Quando o carcereiro chegou com ele, o povo se apinhava para vê-lo. Disse-lhe ele então: louvado seja Deus, meu bom povo. Venham impoluto do meu encontro com eles e com o meu sangue. Vou confirmar a verdade. Assim, ele ficou confinado nessa prisão até perto do anoitecer, quando foi removido para a prisão de Compter, perto de Portray. Depois que ele havia passado mais ou menos 2 semanas nessa prisão, no dia 4 de fevereiro de 1555, depois de Cristo, Edmund Bonner, bispo de Londres, veio com outros para rebaixá-lo, trazendo consigo os ornamentos que fazem parte da pantomima da missa deles. Pediu que o Dr. Taylor fosse trazido à sua presença. Ao vê-lo, disse o bispo: digníssimo doutor, eu gostaria que o senhor se emendasse e retornasse ao seio de sua mãe, a Santa Igreja. Espero que o senhor se comporte condignamente e eu intercederei pelo seu perdão. Ao que respondeu o Dr. Taylor: eu gostaria que o senhor e seus colegas seguissem Cristo. Quanto a mim, não seguirei o anticristo. Bem, disse o bispo, estou aqui para rebaixá-lo, portanto, vista esses paramentos. Não, disse o Dr. Taylor, eu me recuso. O senhor se recusa? Disse o bispo. Pois eu farei vesti-los antes de me retirar. Disse o Dr. Taylor. Com a graça de Deus, não o fará. Então o bispo ordenou que os vestisse em nome do seu dever e de obediência, mas ele se recusou, e o bispo teve de ordenar que alguém os pusesse sobre seu corpo. Quando o Dr. Taylor estava completamente paramentado, começou a caminhar de um lado para o outro, de mãos caídas, junto ao corpo, dizendo: que me diz, excelência? Não sou um belo palhaço? Que acham, meus senhores, se eu tivesse num circo, não faria a criançada rir com esses atavios simiescos e essas quinquilharias engraçadas? Ouvindo isso, o bispo torcia os dedos e as mãos e coçava a cabeça. Finalmente, chegado um momento em que o bispo deveria golpear o peito do Dr. Taylor com seu báculo episcopal, disse-lhe o seu capelão: excelência, não golpeie ele, pois certamente irá revidar. Ao que o Dr. Taylor emendou: sim, por São Pedro é o que farei. A causa é de Cristo e eu não seria um bom cristão se não entrasse na briga do meu mestre. Assim, o bispo pronunciou sobre ele uma maldição, mas não o golpeou. Disse então o Dr. Taylor: embora o senhor me amaldiçoe, Deus me abençoa. Tenho testemunho de minha consciência de que a vossa excelência agiu contra mim de modo injusto e violento. Contudo, rezo para que Deus, se esta for sua vontade, o perdoe. Mas da tirania do bispo de Roma e de suas detestáveis barbaridades, livrai-nos, Senhor Deus. Ao retornar a seu aposento, contou ao Sr. Bradford, com quem dividiu o espaço, que deixara o bispo de Londres com medo. Pois é, disse ele entre risadas, seu capelão o aconselhou a não me golpear com o báculo episcopal, pois eu o revidaria. E dou-lhe minha palavra, disse ele esfregando as mãos, eu o fiz acreditar que de fato o revidaria. Na noite seguinte, ao seu rebaixamento, sua esposa, o filho Tomás e o seu servo John Hull foram visitá-lo e pela gentileza dos guardas puderam jantar com ele. Quando entraram no aposento, puseram-se de joelhos, oraram e recitaram a ladainha. Depois de jantar, andando de um lado para o outro, ele agradecia a Deus por sua graça, lhe deram forças para manter-se fiel à sua santa palavra. E entre lágrimas oraram juntos e se beijaram. A seu filho Tomás deu um livro em latim que continha frases famosas de antigos mártires. No fim do livro, ele escreveu o seu testamento. Quero dizer à minha esposa e a meus filhos que o Senhor me deu, vocês e o Senhor me tirou de vocês, e vocês de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que
São abençoados os que morrem no Senhor. Deus cuida dos pardais e dos cabelos de nossa cabeça. Ele sempre foi para mim mais fiel e generoso do que qualquer pai ou marido. Confie, portanto, nele, pelos méritos de Cristo nosso Salvador. Creiam nele com amor e temor. Orem a ele, pois ele prometeu ajudar. Não me considerem morto, pois eu certamente viverei e nunca morrerei. Vou na frente e vocês virão depois para a nossa casa duradoura. Quero dizer a meus queridos amigos de Hadley e a todos os que me ouviram pregar que parto desse mundo com uma consciência tranquila no tocante à minha doutrina, pelo qual eu peço para agradecer a Deus comigo. Pois eu, de acordo com o meu pequeno talento, expus a outros as lições que aprendi do livro de Deus e a abençoada Bíblia. Portanto, se eu ou um anjo do céu devesse vos pregar algum outro evangelho diferente daquele que vos recebestes, que a grande maldição de Deus caia sobre tal pregador. Partindo daqui, Deus firme, cheio de firme esperança, sem dúvida alguma da salvação eterna, eu agradeço a Deus, meu Pai Celestial, por Jesus Cristo, meu certo Salvador. Na manhã seguinte, o xerife de Londres e seus 2 oficiais vieram à prisão às 2 horas da madrugada e dali tiraram o Dr. Taylor para conduzi-lo sem luz alguma até Woolsock. Uma estalagem nas imediações de Aldgate. A esposa do Dr. Taylor, suspeitando que seu marido seria levado embora aquela noite, vigiou o tempo todo do pórtico da igreja de São Bartolfo, perto de Aldgate, tendo consigo suas 2 filhas, Elizabeth, de 13 anos, uma órfã de pai e mãe, que o Dr. Taylor criara desde os 3 anos de idade, e Mary, filha do próprio Dr. Taylor. Aconteceu que quando o xerife e sua comitiva chegaram à igreja de São Bartolfo, Elizabeth se pôs a gritar, dizendo: "Oh, meu querido pai! Mãe, mãe! Estão levando o pai!" Então a sua esposa gritou: Roland, Roland, onde está você?" Pois estava muito escuro, de modo que ninguém podia ver ninguém. Respondeu o Dr. Taylor: "Querida esposa, estou aqui." E parou. Os auxiliares do xerife queriam que ele continuasse andando, mas o xerife interferiu, dizendo: "Parem um pouco, cavalheiros, por favor, deixem que ele fale com sua esposa." Então pararam. Ela foi até ele levando Mary em seus braços. Ele, sua esposa e Elizabeth ajoelharam e disseram a oração do Senhor. Diante da cena, o xerife de imediato chorou e o mesmo fizeram os membros da comitiva. Depois de orar, ele se pôs de pé, beijou a esposa, apertou-lhe a mão, dizendo: "Adeus, minha querida esposa. Tenha coragem, pois eu estou com a consciência tranquila. Deus providenciará um pai para os meus filhos." Em seguida, beijou a filha Mary e disse: "Deus te abençoe e faça de ti sua serva. Peço-vos que todos fiqueis fortes e firmes em Cristo e na sua palavra." Então disse a sua esposa: "Que Deus esteja contigo, querido Roland. Com a graça de Deus, hei de te ver em Hadley." E assim Dr. Taylor foi conduzido para Woolsock e sua esposa o seguiu. Assim que chegaram, ele foi acomodado num dos aposentos, onde foi custodiado por 4 alabardeiros da guarda real e pelos oficiais do xerife. Assim entrou no seu quarto, o Dr. Taylor caiu de joelhos e entregou-se completamente à oração. O xerife, então, ao perceber que a esposa dele lá se encontrava, de modo algum permitiu que ela voltasse a falar com o marido. Gentilmente pediu-lhe que fosse para a casa dele e a tomasse como propriedade dela. Garantiu-lhe que nada lhe faltaria e mandou que 2 oficiais a acompanhassem. Apesar de tudo, ela preferiu ir para a casa de sua mãe, para onde os oficiais a conduziram.
e pediram que sua mãe cuidasse dela até que eles voltassem. Assim, o Dr. Taylor ficou na estalagem Woolsock, vigiado pelo xerife e homens até às 11 horas, quando o xerife de Essex estava pronto para recebê-lo. Puseram-no então sobre um cavalo dentro da estalagem, a portas fechadas. Quando ele saiu pelo portão, John Hull, de quem já falamos, estava junto às grades com Tomás, o filho de Dr. Taylor. Quando este os viu, chamou-os dizendo: "Venha cá, Tomás, meu filho." E John Hull ergueu o menino e o colocou sobre o cavalo diante do pai. Dr. Taylor tirou o chapéu e disse às pessoas que tinham os olhos nele: "Gente boa, este é o meu filho." Em seguida, ergueu os olhos para o céu e orou por ele. Pôs seu chapéu sobre a cabeça da criança e o abençoou. Depois, entregou a John Hull, cuja mão ele apertou, dizendo: "Adeus, John Hull. Você é o servo mais fiel que alguém já teve." E depois seguiram adiante o xerife de Essex, com 4 alabardeiros da guarda real e 2 oficiais do xerife conduzindo o Dr. Taylor. E assim chegaram a Brentwood, onde mandaram fazer um capuz fechado para o Dr. Taylor, com 2 furos para os olhos e uma fenda para a boca, a fim de que ele pudesse ver e respirar. Fizeram isso para que ninguém o reconhecesse nem falasse com ele. Era uma prática usada também com outros. Temiam que o povo o ouvisse falar ou, se visse o seu rosto, alguém pudesse ficar muito mais fortalecido com as suas piedosas exortações para resistir com firmeza à palavra de Deus e fugir das superstições idólatras do papado. Durante todo o percurso, o Dr. Taylor sentiu-se alegre e animado, como alguém que se considera a caminho de um agradabilíssimo banquete ou uma festa de bodas. Disse muitas coisas notáveis ao xerife e aos alabardeiros que o conduziam, levando-os várias vezes às lágrimas com sua sincera insistência para que se arrependessem de suas faltas e emendassem suas vidas pecaminosas. Várias vezes ele o fez maravilhar-se e exultar ao vê-lo constante e firme, sem medo algum, de coração cheio e de gozo feliz por morrer. Em Chelmsford, o xerife de Suffolk veio ao encontro da comitiva para receber o Dr. Taylor, conduzi-lo à cidade. Durante o jantar, o xerife de Essex, esforçando-se muito, insistiu para que ele voltasse para a religião papista. Pensando que o persuadira com suas belas palavras, disse: "Meu bom doutor, estamos muito tristes pelo Senhor. Deus lhe deu grande erudição e sabedoria. Por isso gozou de um grande prestígio e reputação no passado, junto ao conselho e aos mais altos magistrados do reino. Além disso, o Senhor é um homem de grande personalidade e pleno vigor físico, e pelas leis da natureza é provável que tenha muitos anos de vida pela frente. O Senhor é amado por todos, seja por suas virtudes, seja por sua erudição. Eu acho que seria lamentável se o Senhor perdesse a si mesmo deliberadamente e tivesse uma morte penosa e vergonhosa. Seria muito melhor revogar suas opiniões. E eu, estes amigos, intercederemos pelo seu perdão, que sem dúvida o Senhor há de obter." Dr. Taylor fez uma breve pausa, como quem estuda uma possível resposta. No fim, disse o seguinte: "Senhor xerife, e meus senhores todos, eu de coração lhes agradeço pela sua bondade. Ouvi bem suas palavras e analisei os seus conselhos, e para ser sincero, com os senhores percebo que me enganei a mim mesmo e que é provável que acabe enganando a muitos em Headley, frustrando suas expectativas." Ouvindo tais palavras, todos exultaram. "Isso mesmo, meu bom mestre e doutor", disse o xerife. "Que Deus abençoe seu coração. Mantenha-se nessa posição. É a palavra de maior conforto que ouvi de sua boca. Que? Desperdiçar sua vida em vão? Faça o papel de um homem inteligente e eu lhe garanto que o Senhor encontrará proteção." Assim, eles se alegraram muito com suas palavras e sentiam-se muito felizes.
Por fim, disse o xerife: meu bom senhor, que quis dizer quando afirmou que vai frustrar as expectativas de muitos em Hadley? Gostariam de saber exatamente o que eu quis dizer? Perguntou ele. Exatamente, disse o xerife. Bom, doutor, explique de modo claro. Disse então o Dr. Taylor. Vou dizer-lhe como me enganei e como, pelo que percebo, vou enganar a muitos. Conforme podem ver, sou um homem que tem uma carcaça muito grande e eu imaginava que ela seria enterrada no cemitério de Hadley, se eu morresse em meu leito, como esperava que fosse acontecer. Mas nesse ponto me enganei. Há um grande número de vermes no cemitério de Hadley, para os quais a minha carcaça seria um belo banquete, guardado por eles por tanto tempo. Mas agora nós nos enganamos, eles e eu, pois esta carcaça deverá ser queimada, transformada em cinzas, e assim eles não terão seu tão esperado petisco. Quando o xerife e os demais ouviram essas palavras, entreolharam-se confusos, admirados perante a firmeza de sua mente, que em tais circunstâncias, sem medo algum, simplesmente transformava num chiste o cruel tormento e a morte já próxima. Assim, a expectativa deles foi totalmente frustrada. Em Lavenham, um grande número de cavalheiros e magistrados, montados em grandes cavalos, vieram ter com o Dr. Taylor. Todos haviam sido designados para auxiliar o xerife. Esses cavalheiros esforçaram-se muito para reconduzi-lo à religião romana, prometendo-lhe seu indulto, que disseram eles: temos aqui para o Senhor. Prometeram-lhes grandes promoções, isso mesmo, um bispado, se ele aceitasse. Mas em vão foram todos os seus esforços e lisonjas. Quando estavam a 2 milhas de Hadley, o Dr. Taylor quis descer do cavalo. Já no chão deu 1 ou 2 giros saltitantes, como sonho fazer os dançarinos. Ora, senhor doutor, disse-lhe o xerife. Como está se sentindo? Respondeu ele. Bem, Deus seja louvado, senhor xerife. Nunca me senti melhor, pois agora eu estou quase em casa. Não há mais que 2 cercas a ultrapassar, e então vou estar exatamente na casa de meu pai. Mas, senhor xerife, perguntou ele, não vamos passar por Hadley? Sim, respondeu o xerife, o senhor vai passar por Hadley, disse ele então. Ó Senhor, eu te agradeço, hei de ver mais uma vez o meu rebanho ou então morrer. Tu sabes, Senhor, que eu amei esse rebanho de todo o coração e lhe ensinei a verdade. Senhor, abençoa as minhas ovelhas e mantém-as firmes da tua palavra e verdade. Na tua palavra e verdade. Quando agora chegaram a Hadley e iam passar pela ponte, junto à cabeceira aguardava um pobre homem com seus 5 filhinhos. Este, quando viu o Dr. Taylor, caiu com seus filhos de joelhos e, erguendo as mãos, gritou: Ó Pai querido e bom pastor, Dr. Taylor, que Deus o ajude e o socorra, como o Senhor tantas vezes socorreu a mim e aos meus pobres filhos. As ruas de Hadley estavam apinhadas de ambos os lados de homens e mulheres que o aguardavam. Ao vê-lo conduzido para a morte, com os olhos lacrimejantes e vozes chorosas, gritavam uns para os outros: Ah, Senhor, lá vai o nosso bom pastor, para longe de nós, ele que tão fielmente nos ensinou, tão paternalmente preocupou-se conosco, tão piedosamente nos dirigiu. Ó Deus misericordioso, que faremos nós, pobres ovelhas dispersas? Que será deste mundo tão perverso? Senhor, dá-lhe força e conforto. E o Dr. Taylor não se cansava de dizer ao povo: Eu vos preguei a palavra de Deus e a verdade. Hoje volto para confirmar tudo com o meu sangue. Chegando aos asilos que ele conhecia tão bem, atirou aos pobres o que lhe restava de dinheiro recebido na prisão. Quanto ao seu benefício eclesiástico, este lhe havia sido tirado desde o início do encarceramento, de modo que durante todo o tempo que passou preso ele foi mantido pelas caridosas esmolas das bondosas visitas. Assim, pusera o dinheiro que lhe sobrava dentro de uma luva e agora distribuía entre os pobres, que guardavam as portas das suas casas para vê-lo passar.
Ao chegar à última casa e não vendo os pobres que ali para vê-lo passar, ao chegar à última casa e não vendo os pobres que ali moravam, perguntou: o cego e a cega que moravam aqui ainda estão vivos? Responderam-lhe que sim, que eles estavam no interior da casa. Então atirou-lhe sua luva pela janela. Foi assim que esse bom pai e provedor dos pobres despediu-se daqueles por quem, durante toda a sua vida, tivera uma singular preocupação e dedicação. Por fim, ao chegar à comuna de Aldeham, local designado para sua execução, e ao ver uma grande multidão ali reunida, perguntou: que lugar é este? O que significa toda essa multidão aqui reunida? Responderam-lhe: é a comuna de Aldeham, o local de sua execução, e o povo veio aqui para vê-la. Disse ele então: graças a Deus, estou em casa. E assim desceu do cavalo e com as duas mãos rasgou o capuz que lhe cobria a cabeça. Quando as pessoas viram seu rosto, reverendo de barba branca e comprida, não contiveram as lágrimas e gritaram: Deus te salve, bom Dr. Taylor, que Jesus Cristo te dê forças e te ajude, e o Espírito Santo te conforte. Nesse momento ele queria falar ao povo, mas os alabardeiros da guarda real estavam tão preocupados com ele, que assim que ele abriu a boca, um deles lhe enfiou uma alarbada entre os dentes e de modo algum permitiu-lhe falar. O Dr. Taylor, de imediato, sentou-se quando viu um fulano chamado Soyce. Chamou-o e lhe disse: Soyce, por favor, tire-me as botas e leve-a para usá-las do seu trabalho. Você as queria há tanto tempo e agora pode levá-las. Em seguida, levantou-se e despiu-se até a camisa e distribuiu suas roupas. Feito isso, disse alto e bom som: Meu povo, eu lhes ensinei apenas as santas palavras de Deus e aquelas lições que aprendi no abençoado livro de Deus, a Santa Bíblia. Após essas palavras, homens, um alabardeiro da guarda que tratava o Dr. Taylor com muita crueldade o tempo todo, desferiu-lhe uma forte pancada na cabeça. Ele então caiu de joelhos e pôs-se a orar. Uma pobre mulher saiu dentre o povo e orou com ele. Mas ela foi empurrada sob ameaças de ser pisoteada pelos cavalos da guarda. Então, porém, não se moveu e permaneceu onde estava orando com ele. Depois ele foi até a fogueira, beijou-a e posicionou-se dentro de um barril de piche que haviam preparado para ele ali. Ficou ereto de costas para a fogueira, de mãos cruzadas, com os olhos voltados para o céu, orando. Em seguida, ele foi amarrado com correntes e o xerife chamou um certo Richard Domingham, um açougueiro, e ordenou-lhe que ateasse fogo à lenha. Mas Domingham se recusou, dizendo: Estou aleijado, senhor. Eu não consegui erguer uma acha de lenha. O xerife ameaçou-o com a prisão. Mesmo assim, o açougueiro se recusou. Então o xerife indicou Mulhane Soyce, Warwick, Robert King para ajeitar a lenha e atear fogo, o que eles fizeram com o máximo empenho. Warwick cruelmente atirou um pedaço de madeira contra o Dr. Taylor, ferindo-lhe a cabeça e o rosto, que ficou ensanguentado. Ouviu então essas palavras: Meu amigo, para que isso? Já estou bastante machucado. Pior ainda, Sir John Shelton, que estava entre os circunstantes, assim que o Dr. Taylor começou a rezar o salmo Miserere em inglês, golpeou-lhe os lábios, dizendo: Seu velhaco, fale latim, comigo você vai aprender. No fim, a fogueira foi acesa. Dr. Taylor, erguendo as duas mãos, invocava a Deus, dizendo: Misericordioso Pai Celestial, pelo amor de Jesus Cristo, meu Salvador, recebe em tuas mãos a minha alma. Assim permaneceu ele quieto, de mãos cruzadas, sem gritar ou mover-se, até que Soyce desferiu-lhe um golpe de alarbada na cabeça, espalhando seus miolhos, e o corpo caiu na fogueira. Confira o próximo capítulo, Os Mártires da Escócia.